Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos crimes mais conhecidos contra a administração pública no Brasil, o peculato. Vamos entender de um jeito bem direto o que ele é, quais são os tipos e por que alguns detalhes mudam tudo na aplicação da lei. Fica por aqui para a gente dominar esse assunto. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta essencial. O que acontece legalmente falando quando um funcionário público pega para si ou desvia alguma coisa que estava sob a sua responsabilidade por causa do cargo? A resposta para essa pergunta é exatamente o que define o crime de peculato. A resposta está aqui, olha só, no artigo 312 do Código Penal, e o texto é bem claro. Primeiro ponto, o crime só pode ser cometido por um funcionário público. Outro detalhe fundamental é que essa pessoa precisa ter a posse do bem e essa posse tem que vir por causa do cargo dela. E a ação criminosa pode ser de duas maneiras, ou ela se apropria, agindo como se fosse a dona do bem, ou ela desvia, dando um destino diferente para o bem. Certo. Então vamos ver a primeira modalidade, o chamado peculato próprio. A grande característica aqui é que o funcionário já tem a posse legal do bem antes de cometer o crime. Ou seja, a posse em si não é o problema. O crime está no que ele faz com essa posse. E dentro desse peculato próprio, a gente tem duas ações diferentes. Na apropriação, o funcionário passa a agir como se o bem fosse dele. Pensa, por exemplo, num gestor que leva o computador do trabalho para casa e simplesmente nunca mais devolve. Já no desvio, ele não necessariamente fica com o bem para sempre, mas usa o bem para uma finalidade errada. Imagina usar um carro oficial para fazer uma viagem de férias com a família. O destino do carro foi desviado. Tá, mas e se o funcionário não tiver a posse do bem? Essa pergunta leva a gente direto para a segunda grande categoria, o peculato impróprio, que é mais conhecido como peculato furto. O Código Penal explica isso muito bem. A pena é a mesma do peculato próprio, mas a ação é outra. Aqui, o funcionário subtrai o bem, ou seja, ele furta, ou então ajuda outra pessoa a furtar. E o detalhe que transforma isso em peculato e não num furto comum é este aqui. Ele se aproveita da facilidade que o cargo proporciona. Pensa num vigia que desliga as câmeras de segurança para um colega conseguir levar equipamentos. Sem o cargo de vigia, essa facilidade simplesmente não existiria. Então, vamos resumir os ingredientes do peculato furto como se fosse um checklist. Primeiro, o funcionário não tem a posse. Segundo, ele usa uma facilidade que o cargo dele oferece. Terceiro, ele mesmo subtrai o bem ou ajuda alguém a fazer isso. E por último, tudo é feito para benefício próprio ou de outra pessoa. Se todos esses pontos estiverem presentes, aí sim a gente tem esse crime. Até agora, a gente só falou de crimes intencionais, quando a pessoa quis cometer o crime. Mas e se o funcionário não teve a intenção, mas agiu com descuido e o crime aconteceu? A lei também pensa nisso. É aí que entra o peculato culposo, que é o crime que acontece por negligência. E aqui está o ponto-chave. No peculato culposo, o funcionário não é quem rouba. O erro dele foi o descuido. Imagina um tesoureiro que, por pura negligência, deixa o cofre aberto no final do expediente. Aí outra pessoa entra na sala e leva o dinheiro. O tesoureiro não roubou, mas a falta de cuidado dele permitiu que o crime de peculato acontecesse. A culpa dele foi ter facilitado, sem querer, a ação de outra pessoa. E essa modalidade culposa tem uma consequência jurídica muito particular e importante. A pergunta é: o que acontece se o dinheiro ou o bem for devolvido, se o prejuízo for reparado? Bom, a resposta para isso depende de quando essa reparação acontece. E o momento é tudo, como a gente vê aqui. Se o dano for reparado antes da sentença final, aquela que não cabe mais recurso, a punibilidade é extinta, ou seja, o processo acaba ali para o funcionário que foi negligente. Agora, se a reparação acontecer só depois da condenação final, o benefício é bem menor. A pena é apenas reduzida pela metade. É uma diferença enorme que mostra como é importante reparar o dano o mais rápido possível.